Leitura do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com a minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar as chuvas sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 79. Céus e observar
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro e respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em pé, clamamos o Santo Evangelho cantando. Alguém do povo exclama: como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde: ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. É a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a uns, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhes entregarão o fruto no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que vos produzirá fruto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Meus caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos é transmitida de geração em geração. A tradição da Sagrada Escritura nos foi transmitida desde a antiguidade, 1800 a.C., nós temos todo o processo chamado de Abraão, até os nossos dias, essa palavra que foi posteriormente escrita, depois essa palavra que nos vem pela tradição oral. E todos nós somos instruídos pela palavra de Deus de que forma nós devemos viver, de que forma devemos agir no nosso dia a dia. O nosso conhecimento, as nossas ações são frutos do nosso conhecimento, como já trabalhamos isso no final de semana passado.
toda a nossa ação do nosso cotidiano é fruto do que nós nos abrimos do nosso conhecimento. A ação é o verdadeiro fruto do conhecimento. Agora, nós vivemos num tempo em que um escritor chamado Theodor Adorno, ele diz que nós vivemos o tempo da ideologia da ausência, da própria ausência. Porque nós vivemos o tempo em que nós somos ausentes de tudo e nós queremos ser ausentes de tudo. Por mais que a palavra de Deus nos é transmitida, por mais que Deus nos pede para que sejamos praticantes da sua palavra, nós nos tornamos ausentes nas nossas ações. Nós muitas vezes não passamos de telespectadores, ou ouvintes, melhor dizendo, da palavra de Deus. Nós somente ouvimos, mas nós não processamos essa palavra de Deus. Padre Antônio Vieira já definia, para aprender não basta ouvir com os ouvidos, é necessário compreender por dentro. E a compreensão da palavra de Deus, ela é algo que se instaura em nosso coração, cria raiz no nosso coração. Se nós nos lembrarmos dos discípulos de Emaús, quando eles caminhavam e Jesus falava para eles, após o ato de reconhecimento de Jesus, eles diziam: não te ardia o coração quando ele nos falava? Quando Deus nos fala, o nosso coração deve arder. O nosso coração deve ser algo que se transforma, deixa com que essa palavra de Deus possa produzir frutos em cada um de nós. Aristóteles dizia que é fazendo o que se deve fazer, aquilo que deve se aprender, o que fazer. Então, fazendo é que nós aprendemos aquilo que nós devemos fazer. E a palavra de Deus nos ensina o que fazer, de que forma fazer, de que forma procedermos no nosso dia a dia. Sermos amáveis, nos compreendermos, nos perdoar, ajudarmos uns aos outros na caridade, na fraternidade, nos amarmos essencialmente. Quando Madre Teresa diz, quando Jesus nos fala, amar-vos uns aos outros como eu vos amei, ele nos fala não somente no sentido de compreensão, mas deixar arder em nós o amor pelo nosso próximo. E como nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje, tudo que eu vos falei, tudo que eu vos ensinei, nós devemos colocar em prática. Vós deveis compreender essa amabilidade que Deus nos coloca para que nós possamos viver uns com os outros no nosso dia a dia. O que existe em nós é o que nós transmitimos para o outro. Então, um questionamento que deve existir para nós na liturgia de hoje é de que forma eu deixo, ou de que forma eu conheço Deus, da forma em que eu posso deixar exteriorizar-se através de mim, essa palavra de Deus concretizando-se através das minhas ações no nosso dia a dia. O ser humano se transforma de acordo com o que pensa. Nós somos frutos das nossas obras, diz Miguel de Cervantes. Somos frutos, as obras que nós concretizamos, que nós construímos no nosso dia a dia, é fruto daquilo que nós somos. É fruto do que nós trazemos em nós e fruto daquilo que nós compreendemos da vida no nosso cotidiano. O homem está sempre disposto, eu falei isso várias vezes, o homem está sempre disposto a negar aquilo que não compreende. Se eu não compreendo Deus, eu não posso viver as ações de Deus. Eu posso até ouvir a palavra de Deus, mas de que forma essa palavra de Deus tem ação em mim? A primeira leitura, como evangelho de hoje, nos fala de um homem que entrega o vinhateiro às outras pessoas, para que eles possam ali tirar proveito do que lhes é concedido. Deus concedeu a cada um de nós a vida como um dom supremo. E um questionamento vem: o que nós fazemos na nossa vida? O que nós estamos construindo no dia a dia, através desse dom tão precioso que Deus deu a cada um de nós, que é a vida. São as verdades eternas, e somente elas, que podem preencher o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser. De São Vicente de Paulo. Porque senão nós seremos essencialmente preenchidos de coisas que nos levam ao nada, que nos levam à insatisfação plena do homem. No próximo dia 10, Papa Francisco vai beatificar aquele garoto, o Carlo Curtis, um italiano. E esse menino dizia, uma frase muito interessante dele, quando ele diz: todos nós nascemos originais, mas muitos de nós morremos fotocópia. Porque nós morremos fotocópia do mundo que está aí fora. Nós não somos o diferencial do mundo.
Nós não mostramos através das nossas ações que nós podemos ser diferentes enquanto comunidade cristã. Vejam as primeiras comunidades narradas pelos Atos dos Apóstolos, vejam como eles se amavam, porque nós vamos construindo nessa ideologia da ausência uma humanidade, uma comunidade cada vez mais fria, centralizada somente no eu mesmo, que pensa somente em si mesmo e nada além de si mesmo. Uma comunidade que não vai além da sua próprio bem-estar, nem do bem-estar na totalidade do homem, mas transformar-se, existe de cada um de nós deixarmos para trás muitas coisas que às vezes tornam essencial para nós. Papa Francisco, ele diz assim: a felicidade do homem, ela não está centrada, ou ela não enche o coração do homem através dos trapos que ele veste, dos sapatos que nós calçamos, ou das roupas de marca que nós compramos. Isso é felicidade passageira, momentânea, apenas pode ali satisfazer o meu ego, nada além disso. O que está em cada um de nós, que nos dá uma felicidade perpetualizada, é como quando o homem deixa efetivamente despojar-se de si mesmo e transformar em algo que seja o diferencial. A felicidade do homem está no encontro do seu irmão, chorar com aquele que chora, ajudar na necessidade daquele que precisa, abraçar aquele que, não agora que nós estamos em pandemia, mas abraçar aquele que necessita do seu abraço, da sua compreensão. Ali está a felicidade em Deus. A palavra de Deus que São Paulo vem dizer hoje com muita ênfase, viver esse amor de Deus, entregar-se essencialmente, inteiramente a esse amor de Deus. A nossa vida é feita do que nós fazemos dela e do que nós compreendemos dos outros. O outro também pode ser espelho para mim, tanto bom espelho quanto mau espelho. Eu posso olhar no outro, o que eu posso fazer à minha vida, ou o que eu não devo fazer na minha vida. Esse nosso tempo que Deus dá a cada um de nós é um tempo tão passageiro e nós esquecemos de vivenciarmos o que é essencial, de vivenciarmos o que nos concretiza, o que nos dá sentido à vida, o que nos leva a uma vida inteiramente diferenciada. Santo Agostinho dizia: ames e faz o que quiseres, se calares, cales por amor, se gritar, grite por amor, se corrigires, corrijas com amor, não? Se perdoardes, perdoe com amor, se tiveres enraizado o amor em ti, nada senão o amor, não? Será fruto das suas ações, será fruto do nosso ser. Mário Quintana escreve um poema muito interessante, que chamou Tempo. E Mário Quintana diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, se passaram 50 anos. Agora é tarde para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia-se sempre em frente, iria jogando no caminho as cascas douradas e inúteis das horas. Porque nós deixamos o tempo passar e não damos conta que o tempo vai passando. Passam 50 anos e a gente não percebe. Passa-se um ano, a gente não percebe. Passa-se tantas coisas na vida da gente, oportunidades de viver a palavra de Deus, e nós não vivemos, nós não temos a capacidade de vivenciá-la. Mais uma vez, esse menino que vai ser beatificado, 20 anos, viveu muito mais do que alguém que possa viver 100 anos. Não importa quantos anos nós teremos, o que importa é a intensidade que nós vivemos nos anos que nós temos, a oportunidade que Deus dá a cada um de nós para vivenciarmos. Se nós olharmos a parábola, a história que Jesus conta do homem rico e de Lázaro, o homem rico chega no inferno e pede: deixa que eu volte lá para avisar os meus irmãos, para levar uma vida diferente dessa que eles estão levando, se nós vamos vir para esse lugar de tormento. E diz Deus a ele: eu mandei os profetas, eles não ouviram os profetas. Eu mandei o Filho, e nem se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão ouvir. E nós somos assim, Os profetas falam,
A gente tem tanta instrução dessa palavra de Deus, tanta facilidade de absorver essa palavra de Deus, e nós agimos como se nós nada escutássemos, se nada transformasse a nossa vida. Deixar-se transformar, entregar-se inteiramente à vida, se preocupar muito menos com aquilo que nós podemos ter, se preocupar com o que nós podemos ser, se preocupar em ser feliz. Nós não estamos nos preocupando em ser felizes, nós estamos preocupando-nos em agregar bens, como se a nossa felicidade estivesse centrada no nosso materialismo. A nossa felicidade está no sentimento. A felicidade é sentimento, ela não é material, ela não é concreta. O que vale é estarmos juntos, é vivermos juntos, nos alegrarmos juntos, caminharmos juntos no tempo que Deus dá a cada um de nós. Que fica o questionamento a todos nós, Amanhã já é segunda-feira e logo nós vamos dizer, já é sexta-feira. E o que eu fiz da minha vida? Seja aqueles que têm 20, 30, 40, 50, 60, 70. O questionamento deve ficar, o que eu tenho feito da minha vida? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.